turma. Um abraço para todos que estão ligados na live Papo Contilé, o programa que foi sucesso na Rádio Metrópole e agora através de lives no nosso Instagram, @AntônioTilemon. A live completa também é colocada no nosso canal do YouTube, Papo Contilé. Passe lá, se inscreva, curta, né, e acompanhe as mais de 70 lives que já estão lá arquivadas no nosso canal Papo Contilé. Papo Contilé é o papo mais descontraído, com personalidades do esporte, da música, da política, da medicina, enfim. É assunto, a gente traz aqui, diferentemente da época da Rádio Metrópole, onde eu era obrigado a fazer somente sobre futebol, porque o nosso querido Chico Quer dizia que minha cara era de futebol, né? Então eu tinha que fazer futebol. Mas aqui a coisa é nossa, então a gente faz. Pega os temas interessantes, vamos ter eleições em novembro, esse ano não será em outubro, será em 15 de novembro o primeiro turno, né? E 29 de novembro o segundo turno, caso haja necessidade de um segundo turno. Então, eu até agora estou muito assim, impressionado com... Já que o assunto está sendo coronavírus, Covid, ninguém fala de eleições. Estamos a menos de 90 dias de um processo em que teremos que escolher o futuro prefeito de Salvador, porque a Semineto não pode ser candidato à reeleição. Então, vem aí um novo prefeito, seja ele quem for, né? Será novo, não será mais o atual, que não pode se reeleger, e a nova Câmara de Vereadores. Então, hoje eu trago, com muito prazer, com muita alegria, o meu querido amigo, doutor Heraldo Rocha, que é palestrante, consultor e mentor na área política e de gestão pública, tem um currículo extraordinário, eu conheço desde a década de 70, foi deputado estadual por mais de 20 anos, 2 vezes secretário de Estado do governo da Bahia, ex-dirigente partidário por mais de 12 anos, né? Que currículo, hein? E vivência de mais de 100 eleições, na história política da Bahia. Então, o tema hoje é lições e aprendizados de mais de 100 eleições. Bom, deixa eu fazer alguns pequenos registros aqui rapidamente. Pessoas que lhe mandaram um forte abraço, doutor Heraldo. O jornalista Antônio Luiz Diniz, o popular Dente de Leite, né, me fez questão de mandar um zap dizendo que estaria, e eu até já vi, ele já entrou aí realmente, estaria acompanhando essa nossa live de hoje. Também Celcinho Contrim, que eu vi hoje colocando que doutor Heraldo, meu médico cirurgião, né? Doutor Heraldo, meu médico cirurgião e tal. Ele também entrou na nossa publicação hoje para dizer que estaria assistindo aqui, o nosso querido Heraldo Rocha. Doutor Heraldo, um grande abraço, um prazer enorme tê-lo aqui comigo. O senhor sabe do carinho, da admiração que eu tenho pelo senhor. Não é da agora, é de lá de trás, quando eu estava começando no rádio, pela sua gentileza, pela sua lianeza. O senhor sempre foi um homem muito educado, né? E atendia a todos nós de imprensa, até o novinho como eu, que era considerado como um foca, era sempre muito bem recebido, né? Porque tem gente aí que só vai dar entrevista para graúdo, né? Hoje talvez até eu seja um graudinho, mas naquela época era foca mesmo. Doutor Heraldo, um prazer tê-lo aqui, amigo. Um abraço. Uma boa noite, Tilé. Boa noite, amigos do Papo Contilé. Eu tenho assistido alguns Papos Contilé e não preciso registrar se você você me entrevistou várias vezes, como você que hoje sempre foi um ícone radialista do esporte. Não é do futebol, mas é do esporte. E, na verdade, eu sinto prazer de ver também que você teve um papel importante, apesar de eu não aceitar, de levar meu filho a ser conselheiro do Esporte Clube Bahia, onde eu tenho algumas histórias. Infelizmente, sofro muito porque vocês, torcedores do Bahia, não sei porquê, não gostam das cores rubro-negras. E eu sou rubro-negro de coração, mas não deixei de atender o Bahia quando fui secretário de Estado. Você sabe disso. Uhum. Inclusive, tenho algumas histórias da recuperação do Pituaçu, quando eu estava quando eu e Miguel Carneiro, meu querido amigo, quando eu estava fazendo o gramado, fechei a Fonte Nova contra a vontade de muitos bahias aí que jogavam na Fonte Nova, porque estádio Vitória tem, né? O Bahia vai ter ainda, pode ser que tenha com o atual presidente Belitani, mas o Vitória tem estádio, né? O Manel Barradas. E nós recuperamos o Pituaçu. Eu me lembro que Evaristo era um técnico do Bahia e ele disse que não ia recuperar. Eu disse que ele entendia de futebol, de gestão era eu.
Então, naquela oportunidade, nós tivemos assim com você, e depois Fábio vai para ser conselheiro do Esporte Clube Bahia, que eu acho que é um aprendizado. Eu acho que você trabalhar na área pública, na área de clubes esportivos e toda atividade da vida é um aprendizado. Eu estou no meu quarto ciclo de vida. Não estou dizendo minha idade, nem quero saber a sua, viu, Tilé? Mas eu estou no meu quarto ciclo de vida. Quero mandar um abraço aqui também para a nossa querida sexóloga, Cláudia Meirelles, que fez uma live maravilhosa comigo na última segunda-feira. Ela também entrou aí para prestigiar a nossa live de hoje. Mas, doutor Arnaldo, deixa eu buscar um pouquinho lá atrás, né, para a gente começar a introduzir a história, a sua história, e depois a gente envolver a política, porque teremos uma eleição aqui que ninguém tem comentado nada, não se fala nada sobre as eleições de novembro. Isso é um negócio preocupante, menos de 90 dias. Se bem que ainda vem aí o horário eleitoral, tem tempo ainda, né? Vem aí o horário eleitoral, tem outras coisas. Mas, doutor Heraldo, o Celcinho Coutrinho colocou assim, meu médico cirurgião. Eu sou médico. Ele botou meu médico cirurgião, você é ortopedista, né? Não, foi o seguinte, Celcinho, pai dele, que é meu colega médico, foi vereador em Salvador, um exemplo de ser humano, e Celcinho é uma figura maravilhosa. Ele teve um corte no pé, e eu suturei. Eu tinha uma habilidade muito grande, apesar de ser pediatra, eu trabalhava no pronto-socorro infantil, ali na Vitória, onde eu trabalhei com o doutor Gregório, com o Nelson Barros, com tantos pediatras importantes da Bahia, e Celcinho foi lá um dia com o pai, e quem fez a sutura, que não tem nem cicatriz, foi as habilidades manuais que eu aprendi quando nosso, infelizmente, já nos deixou o doutor Eurico Goulart de Freitas, que era um grande cirurgião de mão da Bahia. E aí, por isso que o Celcinho está colocando isso. Mas diga aí, Tilé. Sim. Sua formação, então, é de medicina. E como é que o senhor chegou à política? Como é que o senhor chegou à política? Eu comecei minha atividade como estagiário da Legião Brasileira de Assistência, que era, naquela época, uma agência de desenvolvimento social do governo federal. E nessa agência eu exerci todos os cargos de estagiário, médico, coordenador da divisão médica, chefe da divisão médica, superintendente substituto e superintendente. E despertava a minha atividade que eu exerci na área social. A Bahia, todos sabem, ela é muito desigual, né? Muito desigual, e há uma pobreza muito grande. E aí, o que aconteceu? Eu fui convidado para um café da manhã com o senador Antônio Carlos Magalhães, que eu não o conhecia, né? Ele me convidou, eu disse, por que ele está me convidando? Eu aí fui ao café da manhã, ele virou-se para mim e disse, você quer ser deputado? Eu estava no auge da minha especialização. Modéstia, sem falsa modéstia, eu tive um trabalho muito forte na pediatria. Tenho meus clientes todos ainda aí. Às vezes os meus clientes ligam para mim para me dizer, meu filho está assim. Eu digo, rapaz, eu estou aposentado, mas ainda sei alguma coisa da pediatria. E hoje está em moda a telemedicina, né? Então, ele me chamou e disse, olha, vai a Brasília, se filie no PFL com Heraldo Tinoco, nosso queridíssimo amigo Heraldo Tinoco, também seu amigo, você tem um vasto relacionamento na Bahia. E aí eu peguei, fui a Brasília, me filiei e veio a eleição de 90, onde eu me candidatei a deputado. E fui eleito 5 mandatos. No segundo, eu fui convidado por Paulo Souto para ser secretário de Trabalho e Ação Social, onde a área de esporte pertencia a mim, o nosso Mauá, que deixaram acabar, e onde eu exerci uma atividade muito forte na Secretaria do Trabalho e Ação Social. Queria, inclusive, Tilé, se me permite, há pouco eu, vendo as redes sociais, registrar com pesar a passagem de uma grande guerreira, Maria Luísa Câmara, que foi uma defensora importantíssima dos portadores de deficiência. Registro aqui a passagem dela hoje, infelizmente, nos deixou. Saudades para ela e para a família e as filhas que eu conheço todos.
Mas eu quero dizer que aí eu despertei para a política. Fui secretário no segundo mandato e no quarto mandato, quer dizer, o senhor não conhecia o governador César Borges me convidou para ser secretário de Justiça e Direitos Humanos. Mas eu, médico, César Borges, que é nosso amigo, eu disse, César, eu, médico, ser secretário de Justiça? Ele disse, você tem que assumir lá. Foi na época que teve aquele problema do Carandiru, seríssimo, né? Inclusive, tem filmes publicados e tudo. Aí eu despertei. Então, eu fui 5 vezes deputado, dirigi órgãos federais e também, antes de tudo, eu sou médico. Estou em atividade política, mas sou médico. Da turma, tem colegas meus assistindo. Um abraço para todos eles. Da turma de 1968, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Doutor Aldo, o senhor falou aí... Sou médico. O senhor falou aí que não conhecia o antigo senador e ex-governador da Bahia. Não estou ouvindo, Tilé. Eu estou ouvindo muito bem. Não está me ouvindo? Tá, veja aí, meu amigo Fábio, veja se ele... Eu cheguei por aqui. Tá baixo. Tá baixo. O seu áudio tá baixo, Tilé. Espera aí. Vamos tentar ajustar aqui. Ela está com todo o meu volume aqui. Estou com todo o meu volume aqui. Não, beleza. Bom, dá para escutar? Vamos lá. Sim, eu estava dizendo que o doutor Heraldo tinha dito aí que ele não conhecia o senador e o ex-senador e ex-governador da Bahia, mas a mim me parece que passou a ser uma das pessoas de maior confiança de Antônio Carlos. Naquela época, eu acompanhava a política muito bem, né? Tanto é que Antônio Carlos tinha uma confiança extremada no senhor, né? Isso foi da convivência política mesmo? Não havia porque também ele é filho de um professor nosso, médico, né? Ele dizia que ele era mais médico do que político. E ele tinha uma atenção muito especial por pessoas que, como eu e muitos outros que você conheceu e conhece ainda, que mesmo não sendo de tradicionais famílias baianas, como a gente tinha e tem ainda no atual, ele via, ele olhava, ele era um descobridor de talentos, me desculpem o exagero, mas ele descobriu que eu era um bom gestor. E que, como gestor na LBA, eu deveria ir para a atividade política para eu contribuir na gestão pública. E com isso ele fizemos uma relação muito afetiva. Eu me considero até hoje, eu sou carlista, nunca mudei de partido. Me prejudiquei, inclusive, porque eu perdi a eleição em 2010, exatamente por legenda, porque eu perdi por legenda, eu tive 30 e tantos mil votos, todas as eleições eu sempre fui muito bem votado. E tivemos uma relação muito afetiva. Eu tenho muitas saudades, porque quando você anda para o Salvador, sexta-feira passada, Tilé, eu fiquei eu estou preso dentro de casa com a pandemia, e você calcule, Fábio aqui também. Então, ele é muito rebelde e também me exige muito, está me cobrando muito. Eu fui ao Bonfim. Eu fui à Igreja do Bonfim, que eu sou devoto. Sei que você tem suas devoções, porque eu já tive o prazer de comentar um jogo da seleção brasileira em sua casa, no seu estúdio. Verdade. Se lembra? Com o Hugo. Se lembra, Tilé? Isso. Então, eu fui à Igreja do Bonfim. Falei com o Luciano e disse, Luciano, eu quero ir ao Bonfim. Eu estou com vontade, eu sempre fui ao Bonfim, sempre frequentei o Bonfim. E eu fui ao Bonfim. Fiquei impressionado quando eu fui ao Bonfim, porque eu vou pela Ribeira, ali passando pela sorveteria da Ribeira, que você gosta muito, que eu sei, passando ali pela Penha e cheguei ao Bonfim. Depois eu venho pela Boa Viagem, que eu adoro Salvador, como adoro a Bahia. Você vai dizer, mas Heraldo, pode me chamar de Heraldo, Tilé. Eu vim do Rio para aqui. Meu pai era bancário, foi transferido para Salvador,
para ser contador de uma filial de banco e eu vim morar na Bahia com meus irmãos. E aí eu fiz a faculdade de medicina que, né, passei no vestibular e eu adoro a Bahia. Tudo da Bahia eu gosto. Outro dia, Fábio virou para mim e disse: meu pai, você encarnou mesmo a Bahia. Eu digo: eu sou devoto do Senhor do Bonfim e dos meus queridos orixás. Está assistindo a gente um colega meu de turma, doutor José Ribamar Feitosa Daniel, que é Ogã do Ilê Axé Apofunjá, que é um terreiro de muita tradição, de Mãe Estela, e que foi Mãe Estela a criadora, e eu estou mandando um abraço aqui para Ribamar. Então, eu gosto muito. E gestão pública, Tilé, é uma ciência. A gestão é uma necessidade. Nós estamos vivendo uma crise política, social, econômica e sanitária, onde o papel da gestão é muito importante. E eu aprendi com o Antônio Carlos, porque se você andar por Salvador, onde você andar, tem alguma coisa que o senador fez. Se você vai para o litoral norte, ele um dia me disse: Heraldo, eu vou fazer a sua estrada. Eu disse: que estrada, senador? Que estrada, governador? Ele disse: então, a linha verde. Vou asfaltar toda, até Sergipe. Então, tem coisas assim que a gente leva no coração. Eu vou dar aqui um depoimento a você que viveu, conviveu e muito com isso. Eu, por exemplo, não aceito a piscina olímpica, a nossa querida piscina olímpica. Eu não aceito ter mudado o nome de Estádio Luiz Viana Filho para Arena Fonte Nova. Não aceito isso. Eu acho que nossas tradições têm que ser respeitadas. As pessoas têm que respeitar nossas tradições. E a Bahia é um celeiro de tradições culturais, religiosas, de todos os credos, de todo você que é um devoto, eu sei, de Nossa Senhora, né? Sim, você é devoto de Nossa Senhora? Isso. É Nossa Senhora de Fátima. Eu me lembro de sua casa. Você é devoto de Nossa Senhora de Fátima. Então, na verdade, nós somos fruto de um estado maravilhoso que tem tudo. Eu hoje acabei de ler um pouco sobre o vinho que é fabricado naquela região de Petrolina, Juazeiro, e aí a gente fica assim: meu Deus, este estado maravilhoso. E eu aprendi muito com o senador. Eu sinto saudades. Gostava, ele um dia, ele gostava muito de dar a você de presente gravatas. E ele adorava gravatas. Um dia eu estava no despacho com o governador Paulo Souto. Quando eu saía do despacho, ele ia chegando. Aí ele virou-se para mim e disse: doutor Heraldo, o senhor está remoçado. O poder lhe fez bem. Não era assim que ele falava, Tilé? O poder lhe fez bem. Eu digo: mas o poder é efêmero, senador. Ele disse: menos para o senhor, porque o senhor já está no poder há muito tempo. Então há uma relação de amor, de carinho e de respeito, porque eu não sou de tradicional família baiana, eu sou de uma família do estado do Rio, meu pai era bancário e, graças a Deus, eu me destaquei na Bahia, não só na atividade política, mas na minha atividade social e de cidadão baiano, que eu sou. Cidadão soteropolitano e cidadão do estado da Bahia. Meu amigo Heraldo Rocha, deixa eu lhe perguntar o seguinte: de todas as eleições suas, qual foi a mais difícil? Você foi 5 vezes, teve 5 mandatos. Qual foi a mais difícil e por que foi essa a mais difícil? Olha, Tilé, todas as eleições são difíceis. Todas. Não existe eleição fácil. Eu considero a eleição de vereador de Salvador a mais difícil que tem. Mais de deputado federal, deputado estadual. Mas todas as eleições são difíceis. Mas a minha eleição, onde eu fui líder da oposição no primeiro governo do PT no Estado, quer dizer, era governador, excelentíssimo senhor senador Jacques Wagner, onde eu era líder da oposição. Fui líder da oposição durante 2 anos e substituí hoje de conselheiro do tribunal, que é Gildásio Penedo, que é presidente do Tribunal de Contas do Estado. E eu fui líder da oposição. E fiz um trabalho que
debate. Eu aprendi muito na Assembleia, porque eu tive colegas como Otto Alencar, Eujácio Simões, Horácio Matos, Eliel Martins, Gastão Pedreira, Paulo Jackson, Maria José, Zezé, que hoje não é mais deputada, vários, Zé Neto, que hoje é deputado federal, enfim, Zé Rocha. Eu tive uma pleia de Gastão Pedreira, fantástico, Galdino Leite, que você conheceu demais, foi presidente, foi superintendente da Sudesb. Então, eu tive uma pleia de deputados que me ensinaram. Eu, essa semana, fez um ano da passagem de Eujácio Simões, um grande parlamentar, conhecia tudo de regimento. E a minha primeira experiência na Assembleia foi assim. Eu cheguei, não sabia o que era ser deputado, nem o que era Assembleia, não conhecia nada, eu era médico. E Eujácio disse, olha, vá à tribuna, você fale sobre isso. Eu disse, mas eu não sei, eu nunca fui ali. Ele disse, o senhor não leu o jornal, não? Porque naquele tempo a gente lia jornal. Eu lia. Aí ele disse, não leu a Folha? Eu disse, que Folha? Eu não sabia o que era Folha. Eu sabia que era anatomia de Testitagé, os livros de medicina. E aí, a partir daí, eu comecei a estudar e a ler. Então, de manhã cedo, quando eu acordava, eu lia Correio da Bahia, não tinha Correio ainda não, Tribuna da Bahia, à tarde, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil e o Globo. Antes de ir, mas não era na internet, que hoje você vê na internet. Então, na verdade, eu tive uma vida política muito intensa. Muito intensa. Eu me sinto muito feliz de ter sido deputado, parlamentar e também gestor. Mas a minha formação é de médico. Será que dá para resumir aí, com mais de 100 eleições, tendo participado de mais de 100 as suas e outras que o senhor também acompanhou, dá para resumir algumas lições, as principais lições, os principais aprendizados com tantas eleições na vida, doutor Arnaldo? As minhas lições, o aprendizado maior, é o seguinte, fazer amigos, prestação de serviço. Raros municípios que eu representei, que eu não sou recebido do mesmo jeito que eu era quando era deputado. Às vezes até... E fiz amigos, fiz grandes amigos. Fiz amigos no parlamento, quer dizer, e fiz amigos também, líderes, gestores no interior do Estado. Então, Valença, por exemplo, eu tive um colega de turma, Genildo Ramalho Gonçalves, o nosso prefeito, que era meu colega de faculdade, doutor José Otávio em Tapetinga, Armando Porto em Macarani, lá no Médio Sudoeste, e tantos e outros colegas que eu fiz uma relação muito forte, porque eu era e sou ainda, até hoje, um prestador de serviço. O parlamentar, eu tenho projetos, que eu coloquei projetos. Eu tenho um projeto, por exemplo, que me foi orientado pelo doutor Badaró, um dos maiores infectologistas do Brasil e da Bahia, que está desenvolvendo um trabalho importantíssimo nessa pandemia. Doutor Badaró me fez uma vez, me pediu para que eu apresentasse com ele, um projeto de lei que é a interrupção do HIV intrafetal. Esse projeto é de autoria do deputado Heraldo Rocha. Você conhece, né? Deputado Heraldo Rocha? Pois é. Aqui está entrando o nosso querido líder, deputado Sandro Regis. Menino formidável. Sandro Regis, que eu tenho o orgulho de dizer que sou amigo dele e também votei nele para deputado. Para meu orgulho. Só que ele tem um defeito muito grande, é igual a você e Fábio. É Bahia doente. É Bahia doente. Botou Guigui, que é o filho dele, que deve estar nos assistindo também para ser Bahia. Leva o menino para Fonte Nova todo fantasiado. Deve estar sentindo muita saudade. Um beijo para Sandro. Então, na verdade, é isso, Tilé. É uma vida que a gente vai vivendo e eu aprendi muita coisa. E aprendo até hoje. Eu aprendi com meu pai
que a gente todo dia aprende uma coisa nova. Né, Tilé? Você que é um radialista, uma pessoa que tem um papel, manda um abraço para seu filho lá nos Estados Unidos, eu sei que ele está preparando a nossa gravação para depois a gente divulgar, mas eu quero dizer para você que conhece tudo de rádio, mas mesmo assim, você agora, depois da pandemia, se reinventou. Porque quanto tempo você já podia ter feito o Papo com Tilé? Há muito tempo. Quantas coisas nós estamos nos reinventando, Tilé? As lives, pesquisando na internet. Agora, essa eleição de 2020 é uma eleição, como eu disse, inédita. Então, vai ser muito importante. Aí eu quero mandar um conselho a todos os candidatos a prefeito e a vereadores. Cuide de sua história, da sua campanha. Planejem a sua estrutura e vai ser rede social e rádio. Você que é homem de rádio, conhece tudo de rádio. Rede social e rádio, porque televisão vai ser para os candidatos majoritários em grandes cidades e cidades grandes. Mas o rádio e a rede social, Tilé, vai ser de fundamental importância. É um aprendizado. Então, eu não usei só usei a rede social numa eleição que foi Fábio que coordenou. Mas eu não tinha rede social para trabalhar. Sandro trabalha muito bem em rede social. Doutor Heraldo, me diga uma coisa. Por que o senhor desistiu de se candidatar a cargos eletivos? Não continuou. Tilé, eu não desisti. Foi o povo que quis mais que eu fosse deputado. É muito difícil ser deputado, Tilé. É muito difícil. Porque, na verdade, o poder econômico tomou conta da política. Isso é que é um grande erro. Então, se você disser assim, você se arrepende? Não me arrependo. Mas, na verdade, e é isso que eu continuo na atividade política, fui presidente de partido, fui vice-presidente, mas eu lhe digo o seguinte, temos que redirecionar e reinventar a política. Não pode mais continuar do jeito que está, porque isso prejudica o amanhã. Então, você tem que pensar muito que a gestão pública é fundamental. Veja o que está fazendo a CM Neto em Salvador. Uma gestão pública de qualidade. É um modelo de gestão pública. Se não se controla a situação econômica, financeira, quer dizer, que a gente chama o controle fiscal da situação de Salvador, nós hoje estávamos num caos. Nós estávamos hoje numa pandemia que veio e que ninguém estava preparado, na verdade, e que os municípios estão recebendo recursos federais, muitos recursos, mas que houve uma queda brutal de arrecadação. Você vê pela área de esporte, a área de turismo, a área econômica, desemprego. Então, nós estamos numa situação realmente difícil. Alguns cabelos brancos seus e os meus, porque, na verdade, a gente se preocupa não só com a contaminação do vírus, que é um vírus que está contaminando a população, né, levando a óbito muita população brasileira, e que, na verdade, a gestão pública é fundamental. Então, nós temos que ter na Assembleia, nas câmaras de vereadores, seja aqui na capital, que é uma excelente Câmara de Vereadores, hoje presidida pelo Geraldo Júnior, filho de um grande amigo meu, e no interior, as câmaras de vereadores são importantíssimas. É quem fiscaliza, é quem legisla. Então, nós estamos vivendo, você disse assim, mas ninguém fala em eleição. No interior só se fala em eleição. Aqui na capital é que dá esse silêncio por causa... Mas no interior, as pessoas do interior que estão nos assistindo, e tem muitas, que eu mandei para todas as minhas lideranças do interior, lá do Médio Sudoeste, da região da Costa do Dendê, onde eu tive votação expressiva, e eu mandei para eles estão assistindo. A eleição lá faz todo dia. Os pré-candidatos a vereadores, a prefeitos, já estão trabalhando, entendeu? Já estão desenvolvendo sua atividade. Porque, como eu disse, e vou repetir,
nesta eleição, rede social e rádio são as duas ferramentas mais importantes dessa eleição. Uhum. Doutor Aldo, me diga uma coisa, uma curiosidade pessoal. Pois não. Você acredita que a pandemia possa influenciar em resultados da futura eleição de 15 de novembro? Assim, em alguns municípios, talvez, o povo não esteja satisfeito com o trabalho que o prefeito esteja fazendo, e isso venha a influenciar no resultado final da eleição. O senhor acredita que isso possa acontecer? Você tocou num fato muito importante. A pandemia, ela levou a uma série de mudanças. Apesar dos prefeitos estarem hoje numa situação, em termos econômicos, recebendo recursos. Primeiro, o governo federal com aquele financiamento emergencial. Nós estamos com a taxa de desemprego altíssima, né? Segundo, o parcelamento do débito com a Previdência pelos municípios. Terceiro, tem havido repasse de recursos do Covid. E eu acredito que uma das consequências naturais da pandemia vai ser a abstenção das pessoas mais idosas, que é a área de risco, acima de 60 anos. Então, a área de risco é acima de 60 anos com comorbidade, ou seja, hipertensos, cardíacos, diabéticos, portadores de doenças imunodepressivas, asmáticos, fumantes, esses são pacientes de risco. E esses pacientes, muitos, não vão votar. Então, nós vamos ter uma abstenção muito grande. Não vamos ter comício, porque não pode ter aglomeração. A palavra de ordem é não pode ter aglomeração. Segundo, não pode ter caminhada. Reuniões têm que ter limitações. Carreatas vamos ter, mas com muito cuidado. Então, a palavra de ordem é o quê? Vai se mudar. Então, nós temos uma eleição inédita. Nós temos uma eleição que as pessoas que comandam essa eleição, os dirigentes partidários, os nossos deputados federais, estaduais, os nossos pré-candidatos a prefeito. E tem uma outra coisa que eu não posso deixar de colocar, Tilé. Quem já é candidato goza de mais facilidade. Hein? Pois é, Fábio está me chamando a atenção. Quem já tem mandato eleitoral, mas quem é primeiro mandato, seja para prefeito, seja para vereador, vai ter que trabalhar 24 horas no ar e se organizar. Porque senão... Porque, na verdade, Tilé, os políticos mais tradicionais, e aí eu me incluo, nós somos reagentes às mudanças. Nós somos reagentes e queremos fazer uma eleição igual à anterior. E não existe isso. E nesta eleição, Tilé, vai ser completamente diferente. Porque você tem que trabalhar com o planejamento estratégico da sua campanha. Não sei se eu lhe coloquei direito. Não, entendi, sim. Eu acho que o senhor é a pessoa ideal para me responder uma pergunta, também de curiosidade pessoal. O que, Tilé? O senhor confia em urnas eletrônicas? Olha, é uma coisa que eu sempre estudei o assunto. Para mim, foi muito importante a urna eletrônica. Porque, como eu não era um deputado municipal, né, por isso que eu, inclusive, sou a favor do voto distrital misto. Por que misto? Porque você tem o voto distrital e também o voto de legenda. Não é, Tilé? Então, eu digo o seguinte, eu confio na urna eletrônica. Aí você vai dizer, mas os Estados Unidos não confia, seu filho que está nos assistindo. Mas eu acho que a urna eletrônica, até hoje, ninguém conseguiu dizer que a urna eletrônica é falsa. Quando era antigamente, no meu primeiro mandato, que eu me elegi deputado, em 1990, era o manual. Não vou citar o nome para não machucar, mas teve deputado que dormiu deputado e acordou suplente. Então, havia muita manipulação do voto. Hoje é mais difícil.
Eu, por exemplo, eu tenho um município, vamos dizer, do oeste da Bahia, onde eu tive 10 votos. Se fosse voto de papel, voto manuscrito, como era, eu não tinha esses votos. Porque a liderança de lá fazia o seguinte, não, eu me lembro, Tilé, eu estava orientado pelo nosso procurador da época, que hoje é um grande conselheiro do tribunal, doutor Pedro Henrique Lino de Souza. Ele botou a gente, que era candidato, né, para ir para fiscalizar o dia da eleição. Nós ficávamos dentro das zonas eleitorais. Cada um escolhia a sua área e nós éramos colocados lá, em 1990. Né? Você era menino, eu já estava sendo candidato. Então, sabe o que acontecia, Tilé? Eu vi um caso que disse assim, esse não é candidato. Se a urna eletrônica não existe isso. Então, eu sou a favor da urna eletrônica. E eu acho que os técnicos da eletrônica, né, já devem ter procurado. Já teve muita gente que falou mas eu sou pela urna eletrônica. Cada dia ela é mais aperfeiçoada. Os nossos tribunais, tanto o Tribunal Regional Eleitoral como o Tribunal Superior Eleitoral, desenvolvem um trabalho magnífico. Magnífico. É uma experiência que não tem. Você vê que nos Estados Unidos é uma coisa horrível, leva um tempão, aquela eleição, aquela apuração, etc. No Brasil, para nós, é uma coisa horrível. Você terminou a eleição, você já sabe se perdeu ou se ganhou, né? Não, isso é fantástico, realmente. Eu sou de uma época, quer dizer, eu já fiz 60 anos, eu não sou tão menino assim, não. Não perguntei sua idade, como eu não vou dizer a minha. Eu sou de uma época que existiam apenas 2 partidos, Arena e MDB. Né? Hoje existe, eu acho que, não sei nem o número direito, uns 100. Parece que 36, 38. Só? É um absurdo isso. De alguma maneira ajudou em quê a política brasileira? Um absurdo isso. Olha, Tilé, você tocou, eu pensei que você só entendia do Bahia, do esporte, mas você entende também de política. Tilé, isso é um absurdo, Tilé. Partidos de aluguel, isso tem que acabar. Nós não tivemos ainda a reforma eleitoral. Nós temos que ter o Congresso Nacional, os nossos queridos deputados federais, que estão desenvolvendo um trabalho nessa pandemia importantíssimo. Precisam fazer uma reforma eleitoral. Da mesma maneira que a reforma administrativa, a reforma política é fundamental. A reforma tributária é outra. Nós conseguimos, graças a Deus, aprovar a reforma da Previdência, que se não aprova a reforma da Previdência, Tilé, com essa pandemia, com esse problema, a pandemia é um desastre econômico mundial, não é um desastre econômico da Bahia, nem do Brasil. É um desastre econômico mundial. A gente fica assim, Tilé, o desemprego é gravíssimo. Eu gosto muito, você sabe, gosto muito de esporte, mas nós estamos passando um momento difícil, porque muita gente cita Neymar, né? Neymar é uma exceção. Quantos jogadores de futebol, de basquete, com a cancelamento da nossa Olimpíada, que ia ser em Tóquio, né? Em Tóquio. Quer dizer, quanta coisa que veio de desemprego, de situação. Então, nós temos a música, o turismo. Tilé, eu fui votado muitas vezes na região da Costa do Dendê, ali Valença, Cairu, Taperoá, Nilo Peçanha, Camamu. O presidente da Associação de Pescadores de Cairu, Pescadores de Marisqueiro, me ligou semana passada e disse, doutor Heraldo, eu não estou vendendo meu peixe, que eu estou pescando porque não tem cliente. Por quê? Porque as pousadas, hotéis da Costa do Dendê estão todas fechadas. Então, isso é uma situação gravíssima, porque a outra coisa é o turismo, quer dizer, nós vivemos, Salvador é uma cidade eminentemente turística. Eu tenho amigos que são da música, não só empresários, mas são o cara que toca, que arruma o som, que arruma a energia, que bota lá, que faz... Hoje eu estava
cortando o cabelo para me apresentar bem aqui no Papo Contilé, e eu estava vendo a situação, a moça que corta meu cabelo, ela disse, doutor Heraldo, eu já estava em situação difícil. Então, graças a Deus, está havendo um consenso, por isso que eu sou a favor da flexibilização, mas com cuidado, que a pandemia não acabou. O vírus continua circulando. E a vacina vai ser mais cedo do que nós pensávamos. Graças a Deus. É verdade. Graças a Deus. Deixa eu perguntar ao médico Heraldo Rocha. Sim, sim. Esses conselhos de fique em casa, né? Ou então, que importância o senhor acha que teve no processo da pandemia? Uns acham que Tilé, ficar em casa não era solução, Tilé, se existe uma doença que eu estudei nesse período, foi o Covid-19. O Covid-19 é um conjunto de sintomas, sinais e sintomas do coronavírus. O coronavírus é uma família de 7 membros. E esse novo coronavírus é uma experiência nova. Eu quero fazer um registro, não misturando política com saúde, mas a condução do nosso processo a nível de país, realmente 3 ministros em plena pandemia. Gravíssimo. Muita gente diz assim, os carlistas, mas que são chamados carlistas, como eu, a Semineto fez um acordo com o Rui. Claro, essa composição que foi feita entre a Prefeitura de Salvador com o governo do Estado, política nós vamos discutir na hora da eleição. Né? Nós vamos ter nosso candidato a prefeito, a vereadores, etc. Mas isso é importante. Esse fica em casa, desde o início que eu fiquei preocupado. Mas o isolamento social é importante. Mas fica em casa. Agora, manda ir logo para o médico, quando apresenta os primeiros sintomas. E eu faço uma pergunta aqui no ar. Neto fez uma coisa aqui, a Semineto fez uma coisa aqui em Salvador, que eu ainda quero saber dele. Se ele puder, eu vou ligar para ele. Sandro, que é o nosso líder, me dê essa informação, que é o tal gripário. Eu acho isso genial. Tem que ser modelo, ou seja, o paciente teve os primeiros sintomas respiratórios, seja ele tosse seca, febre de 37, 38, 38,5, deve procurar o gripário. Mas acontece, Tilé, e você que é um estudioso constante, que a gente vai ficando um pouco... Nós hoje somos do grupo de risco, a gente vai estudando mais, né? Então, você que é um estudioso como eu pergunto, e as outras doenças? E o AVC? Né? Nós tivemos, graças a Deus, ela está bem, uma grande artista da TV brasileira que está internada num dos hospitais. A Neuza Borges. Neuza. Neuza Borges. Está internada, está melhor, graças a Deus. Mas o que acontece? E o AVC? E o apendicite aguda? E a crise de diabetes? Cetose diabética? Ou uma situação de aumento da taxa de glicemia, etc. A crise hipertensiva? Meu irmão, que faleceu tem um mês, faleceu de Covid-19, ele ficou com medo de ir para o hospital e ele tinha plano. Então, na verdade, essa doença, que é grave, o vírus, é de alta transmissibilidade e de fácil transmissibilidade. Boca, nariz e olho. Por isso, lavar as mãos é uma necessidade. Lave as mãos, use o álcool gel, continue usando, evite aglomeração. Então, eu acho que o distanciamento social é importante. Eu sei que tem muitos que gostariam de estar indo assistir os seus jogos, não é? Daqui a pouco o nosso rubro-negro vai jogar contra o Náutico no Barradão. Tem hoje assistindo o Flamengo e Grêmio, um jogaço que você só não transferir a nossa live, porque, cumprindo determinações de Vossa Excelência, estou assistindo, mas vou assistir o segundo tempo, não sei como é que está o jogo.
e 9h30 vou assistir o meu rubro-negro. Mas eu quero dizer a você, Tilé, que essa doença é nova. Nós temos um grande cientista baiano, Tilé. Você podia até fazer um papo com Tilé com ele, que é o doutor Júlio Croda, filho de uma ex-assessora minha. Foi do Ministério da Saúde, quando Mandetta levou para lá. Ele é formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, mas ele foi para o Mato Grosso do Sul, fez um concurso na Fiocruz, que é a maior fundação de doenças infecto-contagiosas, uma das maiores do mundo. Nós temos a Fiocruz com cientistas fantásticos, maravilhosos. A Bahia sempre foi destaque. Nós temos grandes cientistas. E Júlio Croda, ele tem dito para nós, a vacina nós já estamos com várias vacinas. E vamos ter vacina até o fim do ano? Não acredito. Tem vacinas que levaram 50 anos para serem descobertas. Essa vai ser já estamos na terceira fase. Tem a primeira, que é em laboratório, a segunda, que é num grupo mais restrito, e a terceira, que já é no público maior. E nós temos várias vacinas já na terceira fase. Isso é uma luz, mas, por enquanto, não podemos relaxar. Eu quero fazer um apelo através do Papo com Tilé. Não relaxem. A virose é grave. A transmissão também. Tendo sintomas, por favor, procure o seu médico. Daí que eu sou contra um pouco esse fique em casa. Você vê que não se fala mais do fique em casa. Por quê? Porque se aprendeu com essa doença, Tilé. Se aprendeu com o coronavírus. Ele inicialmente era só para o pulmão, depois ele foi aquele rapaz formidável, Tilé, como era o nome dele, da Globo, que fazia o troca de passes? Rodrigues. Roberto Rodrigues. Rodrigues, aquele rapaz era fantástico. Ele teve 15 dias, ele é um exemplo. Ele teve 15 dias em casa. Quando foi no sábado, ele apresentou um trombo que foi ao cérebro e operou e faleceu. Então, é uma doença que ainda está sendo estudada pelos cientistas. Entendeu, Tilé? Então, na verdade, Tilemon, nós estamos aprendendo com essa virose. E esse aprendizado, a Bahia tem dado um exemplo muito grande. Mas nós temos que continuar estudando, aprendendo e com os cuidados higiênicos necessários. Bom, deixa eu voltar à política e agora na sua nova função, né? Me conte um pouco aí sobre esse seu novo ciclo de consultor e mentor na área política. Olha, eu aprendi isso com o Fábio Rocha. Eu, preso aqui dentro de casa, vinha às vezes ao escritório e Fábio é professor de pós-graduação, consultor em lideranças, etc. E eu disse para Fábio, Fábio, eu faço isso que você está fazendo aí na política. Ele disse, o que é, meu pai? Eu disse, eu oriento muita gente que é candidato a vereador, que é candidato a prefeito, amigos meus que são candidatos a deputado, a gente conversa, discute. Ele disse, meu pai, isso é mentoria. Eu disse, eu quero fazer isso. Porque vem essa eleição e, para mim, é o quarto, diz ele que é o quarto ciclo de vida. De carreira. Quarto. Aí nós montamos um método, né? Nós montamos um método que leva aos pré-candidatos, seja individual. O nosso papel é individual, mas nós já fizemos palestras para pré-candidatos a vereadores, onde nós discutimos, mostramos a nossa experiência com a metodologia e a experiência de Fábio, que já é professor há mais de 20 anos, e nós, então, desenvolvemos toda uma metodologia. É um projeto que já deve existir em outros estados, mas aqui na Bahia eu não conheço nenhum. Nós estamos fazendo esse projeto, já temos alguns clientes que estão desenvolvendo o projeto conosco, e eu acho importantíssimo. Principalmente, eu estou muito motivado, porque
Eu quero que a política... eu quero que a gente reinvente, que tenhamos um parlamento forte, um parlamento que fiscalize a aplicação dos recursos públicos. Enquanto eu tiver vida e saúde, com a proteção do meu senhor do Bonfim, eu vou lutar por isso. E a mentoria me deu essa oportunidade de poder levar aos meus clientes, né, que agora eu falo de clientes, aos pré-candidatos, a minha pequena experiência de algumas eleições com a experiência de Fábio. E estou tendo um resultado muito positivo, porque essas medidas que a gente precisa tomar, como as redes sociais, o rádio, então a gente debate, a gente conversa, e eu me sinto muito bem. Não sei se você está notando, mas eu estou parecendo que o dia começou agora. Ganhou uma nova motivação, né? É uma nova motivação e também estou levando a minha experiência de vida de alguns anos e algumas primaveras na política para os pré-candidatos. Não é? Eu e Fábio. Isso pode ser virtual ou presencial. No momento, estamos fazendo virtualmente. Uhum. Na prática, como é que funciona ou vai funcionar essa mentoria política na prática? Bem, Na prática. Como funciona? Como é que vai funcionar? A prática é o seguinte, são 5 sessões de 1 hora, que é o primeiro ciclo, onde começa-se a primeira sessão, debatendo e mostrando, eu não sou o pré-candidato, o candidato a prefeito ou vereador, ele não é refém, ele tem as suas convicções, ele tem as suas experiências, ele não chegou a ser candidato por acaso. Só que a eleição, nós que gostamos do futebol, não tem empate. Você tem que entrar para ganhar. Com empate, você pode ser campeão até mundial, né? Mas em termos de eleição, não tem. Então, na verdade, esses ciclos são 5 sessões onde nós discutimos do início o candidato. Por que você é candidato? Aconteceu casos comigo e Fábio, a gente é muito ético, muito coerente com as coisas que a gente faz, e de dizer ao candidato, olha, você não tem condição. Eu acho que você não devia entrar nessa barca. Você não tem perfil para isso. Porque todo candidato, pré-candidato, toda pessoa que quer ser vereador, quer ser deputado, ele acha que quando ele entra já ganhou. E não é assim. Uhum. Essa história é uma história complexa. E é uma ciência, a política é uma ciência. Então, nós discutimos desde a apresentação do candidato numa entrevista de rádio, o seu discurso, o seu conteúdo, por que você é candidato, o que levou a ser candidato, qual é a sua estratégia, qual é o seu segmento que você representa, entendeu, Chile? Uhum. Então, nós discutimos as primeiras e nós tivemos um candidato, por uma questão de respeito à ética legislativa, não vou citar o nome, que ele era disciplinado. Terminou a sessão, a gente passava um dever de casa. E ele vinha na próxima sessão e trazia o dever de casa. Ele está nos assistindo. Formidável, fantástico. Porque, na verdade, você tem que exigir da pessoa disciplina. Não é brincadeira, Tilé. Não é brincadeira. Disciplina. E outra coisa, uma metodologia, você vai dizer assim, mas Heraldo, com essa mentoria política, você acha que ganha eleição? Uma coisa eu posso lhe garantir. Pode não ganhar, mas que você tem possibilidades grandes de ganhar, tem. Tem muita gente entrando aí. Ivan Júnior, sabe de onde é? De Itajuípe. Eu já vi gente de Itapetinga. Ivan Júnior é vereador, muito bom vereador de Itajuípe, na Bahia. Sabe onde é Itajuípe, Tilé? Sim, isso aí, claro. O prefeito Marconi Amaral. Hoje o prefeito Marconi Amaral. Isso mesmo. Jogou como back do Vitória. Isso, quarto zagueiro. Foi para a Arábia, parece. Ele, inclusive... Ivan Júnior, grande vereador, Ivan Júnior. O Marconi Amaral, inclusive, ele é um cidadão lá do Catar. Ele se naturalizou para jogar uma Copa do Mundo.
eliminatória. Ah, sei. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, para a gente concluir Pois não. praticamente, porque faltam 5 minutos, eu acredito que... Tá. Existe alguma chance de a Semineto perder a eleição na capital? Ou se eu acho Aí que você não está perguntando ao mentor político, né? Olha, Tilé, eu vou dizer uma coisa para você. A Semineto não é porque ele é do meu partido, né? Eu sou democrata, sempre fui 25 a vida inteira. Mas eu lhe digo o seguinte, ele implantou uma metodologia de gestão. Salvador é uma cidade muito difícil de gerir, com muitas desigualdades sociais, mas muitas desigualdades sociais. Inclusive, agora na epidemia, na pandemia, a ferida sangrou, né? Nós vimos, são mais de 60 milhões de brasileiros que estão recebendo esse salário, salário chamado de emergência, né? Os 600 reais. ajuda emergencial. Então, a ferida sangrou. Mostrou à nossa população que Salvador, a Semineto, ele fez uma coisa importantíssima na área de saúde, que eu quero registrar aqui como médico e como estudioso da saúde. Ele deu importância à atenção básica de saúde. O que é a atenção básica de saúde? É o pré-natal, é a prevenção da hipertensão, da diabetes, que é a atenção básica de saúde que ele pegou com 18% e hoje tem 55%. Na hora que ele estruturou o atendimento que nós chamamos de saúde da família, porque, na verdade, eu, como pediatra, a gente é um clínico geral. E nós fizemos muito essa área de saúde da família, que hoje chama-se saúde da família. Então, na verdade, a Semineto é um gestor de qualidade, com toda a crise da epidemia. Com toda a crise da epidemia. Eu, então, vou dizer para você, como político, mas também como cidadão de Salvador, nós precisamos ter e vamos ter um grande gestor, que é o nosso pré-candidato Bruno Reis, prefeito de Salvador. Sabe por que eu lhe fiz essa pergunta? Eu só tenho 1 minuto e 30. Só tenho 1 minuto e meio para terminar. Eu só tenho 1 minuto e meio para terminar a live. Ah, pois não. Então, eu lhe fiz essa pergunta porque até hoje, embora eu não tenha, eu particularmente, nenhuma ligação com partido nenhum, eu lhe perguntei se o Semineto poderia perder a eleição, porque até hoje eu não engulo aquela derrota de Paulo Souto, que era tido como líder absoluto das pesquisas, e um dia deu tudo ao contrário e o Jacques Wagner ganhou no primeiro turno. Eu nunca vi um negócio igual aquele. É um grande gestor. Obrigado, meu querido. Um abraço grande. Quero agradecer a todas as pessoas que nos assistiram e posso dizer, Tilé, que foi um dia muito alegre para mim. Eu estou feliz. Vou assistir o segundo tempo do Flamengo e depois, às 9h30, o Vitória. Mas posso lhe garantir que você, como um bom radialista, excelente ícone da radiofonia, como chamava antigamente, radiofonia, eu acho esse nome bonito. Você me proporcionou um momento de alegria. Muita alegria. Muito obrigado, querido. Só tenho 30 segundos para encerrar. Um grande abraço a todos. Amanhã eu vou entrevistar aqui um brasileiro que faz sucesso no futebol boliviano. No Brasil ele não tem nome, mas lá ele é um dos astros. Marco Morgon é o meu convidado de amanhã, voltando ao futebol. Grande abraço a todos. Boa noite, Bahia. Boa noite, Brasil. Fui!